Fala pessoal, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo, aqui é o Ângelo. E bom, se você tá nesse vídeo é porque você quer aprender como que eu utilizo o método de flashcards para revisão. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, o método de flashcard tá literalmente mudando a forma com que eu estudo na faculdade. É um método que eu nunca tinha testado a fundo. Muita gente já tinha me recomendado, mas eu nunca tinha dado bola, nunca tinha testado do jeito certo. E eu aproveitei esse período de quarentena para fazer algumas adaptações nele e agora tá funcionando de uma maneira impressionante. Eu não consigo mais estudar sem esse método. Então nesse vídeo de hoje eu vou estar explicando tudo para vocês sobre esse método, tá mostrando na prática como que eu aplico esse método na minha rotina e eu vou estar mostrando como que você pode estar adaptando, como que você pode estar aplicando esse método para estudar para o vestibular, para você se preparar para a faculdade, por exemplo, ou se você está na escola ainda, esse vídeo vai servir para você. Esse vai ser um vídeo bem prático, não vai ter muita teoria, vai ser mais eu mostrando como que eu faço as coisas. Então galera, como eu sempre falei aqui no canal, eu sempre tive um pouco de dificuldade com revisão, com revisar, principalmente na época de vestibular. Então eu conseguia estudar muito bem, eu conseguia fazer tudo certo na hora dos estudos, mas na hora da revisão eu tinha vários métodos que eu conseguia me manter organizado ao longo do ano, mas o processo de revisar em si, na minha opinião, eu nunca conseguia acertar de um jeito que ele ficasse como eu queria, porque eu acho que o processo de revisão ele tem que ser acima de tudo ágil, não pode ser algo que você demora muito para fazer. Por quê? Porque você já perdeu o tempo naquela matéria estudando inicialmente e a revisão é só para você ter um contato de novo com aquilo. Você não pode perder muito tempo naquilo ali porque você tem outras matérias para estudar do zero. E bom, esse método que eu vou estar ensinando para vocês agora, que eu vou estar mostrando para vocês agora, ele meio que combina o que há de melhor e ele resolveu esse problema da agilidade. Esse método é o mais ágil que eu já vi na minha vida para revisão e funciona muito bem. Então pessoal, vou estar dividindo esse vídeo em 3 partes, tá? A primeira parte é explicar para vocês por que os flashcards funcionam tão bem para você aprender, para você memorizar uma quantidade gigante de conteúdo, tá? Então se você não sabe, os flashcards eles são muitíssimo utilizados, principalmente nos Estados Unidos, em faculdades de medicina, eles são muito utilizados mesmo. E aqui no Brasil ele está ganhando cada vez mais força, ele está crescendo cada vez mais. A segunda parte vai ser eu mostrando na prática como que eu monto meus flashcards, como que eu organizo eles para o conteúdo de medicina que eu estou tendo atualmente. Então vocês vão ver exatamente o fluxo que eu uso para construir os flashcards, porque eu acho que assim funciona mais do que eu simplesmente falar para vocês. E na terceira parte desse vídeo eu vou apresentar a forma que vocês vão poder aplicar esse método na rotina de vocês, pro vestibular, pra escola, seja lá onde vocês estejam. Então, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que o conteúdo que tá aqui vai impactar os seus estudos muito. Então, pessoal, já entrando na primeira parte do vídeo, que é explicando pra vocês por que os flashcards funcionam tão bem, por que eles são tão utilizados para memorizar assuntos, principalmente fora do Brasil. Se você já assistiu aquele meu vídeo em que eu explico os métodos de estudo que eu utilizo, você sabe que o nosso cérebro, ele tem 2 formas principais que ele utiliza para memorizar assuntos, que ele utiliza para aprender alguma coisa. A primeira forma é quanto mais ativo é o seu estudo, mais o seu cérebro vai memorizar aquela informação. Um estudo ativo é sempre quando você já tem informação na sua cabeça e você pega essa informação e faz alguma coisa com ela. Então, por exemplo, eu, nesse exato momento, quando eu tô falando com vocês, a informação já está na minha cabeça e eu estou exportando para vocês. Então, eu tô meio que dando uma aula para vocês aqui. Eu estou praticando um estudo ativo agora. Você que tá me escutando, que está assistindo esse vídeo, você está praticando uma modalidade de estudo passivo, porque você está só recebendo as informações. Então, quando você está dando uma aula, você está fazendo um estudo ativo. Quando você pega um papel, uma folha em branco e escreve tudo que você lembra do conteúdo, é um estudo ativo. Quando você está fazendo um exercício, é um estudo ativo. Quando você está respondendo uma pergunta de alguém, isso é um estudo ativo. Já o estudo passivo, como eu falei, é sempre quando a informação está entrando no nosso cérebro. Ou seja, você agora, quando você está assistindo uma aula, quando você está lendo um livro, ou seja, quando você está lendo, a informação está no livro, você só está colocando ela na sua cabeça. Essas são formas passivas de conteúdo. A maioria das pessoas simplesmente aplica formas passivas de estudo e é por isso que elas não aprendem o que elas estudam, porque elas estão simplesmente colocando a informação no cérebro delas. Como elas não estão utilizando de formas ativas para estudar, elas acabam não memorizando isso. E a segunda forma que o nosso cérebro tem de aprender algo, de memorizar algo, é você tendo uma alta frequência de contatos com esse conteúdo, tá? Então, se você pegar um conteúdo e você entrar em contato com ele, se você estudar ele, você ler ele, enfim, você ter contato com ele várias vezes, você tem muito mais probabilidade de aprender ele do que você simplesmente ter contato uma vez. Então essa frequência de vezes
vezes alta que a gente tem que ter contato com o conteúdo, ela casa com aquela teoria da curva de esquecimento. Então você já deve ter visto isso em algum lugar. Essa curva mostra que se a gente não tiver contato com aquele conteúdo em um determinado período de tempo, ele vai decaindo, a gente vai esquecendo aos poucos disso. É por isso que você me fizer uma pergunta hoje super específica de um conteúdo de vestibular, talvez eu não lembre tão bem, mesmo eu tendo estudado e aprendido aquilo há 3, 4 anos atrás, tá? Mas como eu não tive contato com isso há bastante tempo, é capaz que eu não lembre mais tantos detalhes dessa informação. Então, pessoal, por que os flashcards funcionam tão bem pra gente aprender algo? Porque os flashcards, nesse método que eu vou estar passando pra vocês, eles meio que combinam essas duas teorias, essas duas formas do nosso cérebro aprender. Ele pega e combina essas duas coisas, e é por isso que ele funciona tão bem, tá? E eu vou mostrar exatamente isso na prática pra vocês, como é que ele combina essas duas coisas. Mas tenham isso em mente, o flashcard talvez seja um dos únicos métodos de estudos que consiga fazer você ter um estudo ativo e um estudo que permite que você tenha uma alta frequência de contato, porque ele é muito rápido de fazer. Os flashcards, e isso eu quero que até o editor coloque aí escrito isso, porque isso é muito importante. Os flashcards são principalmente para revisão. Você vai utilizar ele principalmente para revisar um conteúdo que você já estudou, tá? Então, para você aprender o conteúdo do zero, talvez ele não funcione tão bem. Talvez seja melhor você aplicar aqueles métodos de estudo que eu já falei em outros vídeos, que eu falo nos segredos da aprovação. Mas para revisão, os flashcards são perfeitos, porque eles permitem essa alta frequência de contato e ele é muito ágil de você estudar. Ah, mas eu vou mostrar para vocês agora. Então, galera, eu tô gravando aqui a tela do tablet que eu utilizo para estudar e eu vou mostrar exatamente para vocês qual que é o processo que eu utilizo para a construção dos meus flashcards. Eu tô usando um aplicativo chamado Anki, tá? É um aplicativo que eu gosto muito. Ele não é o único, tá? Tem outros aplicativos que são muito bons também, mas eu utilizo esse, então eu vou estar falando mais especificamente dele, tá? Mas não há necessidade de você utilizar esse específico, principalmente porque se você tem Apple, se você tem iOS, ele não é gratuito. Tem o Quizlet, que é muito bom também, mas eu vou dar os exemplos aqui no Anki, você pode aplicar no Quizlet ou em qualquer outro sistema de flashcard. Então, a grande diferença para esse meu método, para os métodos de flashcards tradicionais, é que eu não utilizo o flashcard de papel, tá? Então, muita gente simplesmente utiliza os flashcards com papel mesmo. A pessoa pega um cartão e ela escreve uma pergunta de um lado, então, o que é uma mitocôndria? E aí, do outro lado, ela coloca a resposta. Ah, uma mitocôndria é uma organela que faz isso, isso e isso. A lógica do flashcard tradicional é justamente essa. Você tem uma pergunta de um lado, você olha o flashcard, você tenta responder a pergunta mentalmente, é isso, 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 e depois você vê se você acertou ou não. Por que ele é um método ativo de estudo? Porque ele te força a responder uma pergunta. Você vai olhar, mitocôndria é isso, é isso, é isso, participa da respiração celular, e você vai olhar para ver se você acertou ou não. Ele não te dá uma informação pronta para você ler, ele força que você tente responder, e é isso que faz ele ser tão poderoso para você memorizar as informações ao longo prazo. O flashcard de papel, ele funciona muito bem porque ele força você ativamente a estudar, só que o problema é que ele perde no componente de facilidade e de agilidade. É muito difícil você construir vários flashcards de papel, você tem que guardar isso em algum lugar, e vamos supor que você quer estudar isso, você tem que procurar o flashcard do tema que você quer. Então é por isso que eu recomendo que você faça isso num aplicativo, tá? Porque ele mantém a mesma qualidade, forçando você a pensar na resposta, ou seja, mantém o estudo ativo, mas ele ganha muito em termos de agilidade. Você pode literalmente estudar de qualquer lugar. Você pode estar na fila do supermercado, abrir o aplicativo de flashcard e começar a revisar ali mesmo. Como vocês estão vendo aqui, eu estou justamente com a tela do aplicativo do Anki aberto, e aqui eu tenho várias pastas que demonstram as matérias que eu tive na faculdade que eu utilizei os flashcards. Aqui tem um número gigantesco de flashcards, tá? Esse deck tunado Charlie eu peguei da internet, tá? Eu não fiz esses 4.000 flashcards, mas todos os outros eu fiz, então já deve ter mais de 1.000 não. Talvez esteja beirando os 1.000 flashcards aí que eu já fiz, então tem bastante flashcard aqui. Como que eu faço para produzir os flashcards? Eu assisto uma aula na minha faculdade, e aí o que eu faço? Eu assisti a aula, eu aplico os métodos de estudos tradicionais que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Então, eu escrevo no papel tudo que eu lembrei, depois eu dou uma consultada em algum material. Esse é o processo de estudo que eu aplico. Só que agora a diferença é que, enquanto eu estou estudando a matéria, eu já estou produzindo os flashcards ao mesmo tempo. Então vamos supor que eu já assisti a aula de um tema, de um conteúdo, e agora eu vou começar a produzir um flashcard dessa aula que eu estudei, tá? Então eu vou criar até uma pasta nova aqui, que é a pasta, sei lá, teste YouTube. E aí eu vou abrir aqui agora algum livro para vocês.
Tá, já tenho aberto aqui um livro de farmacologia, que é perfeito para mostrar de exemplo para vocês. Então, eu já tive a aula de farmacologia agora de manhã, por exemplo, e agora eu sentei com um livro para ler a teoria daquilo que eu tive aula de manhã. Então, agora o que eu vou falar para vocês é o grande pulo do gato. Poucas pessoas sabem, poucas pessoas falam na hora de fazer os flashcards. Que é o seguinte, todo o conteúdo, seja ele de vestibular, de medicina, de faculdade, enfim, todo o conteúdo ele tem dois componentes principais. Ele tem um componente entendível, tá? Ou seja, é aquilo que faz sentido na sua cabeça. E ele tem um componente memorizável, aquilo que é o decoreba daquela matéria. Os flashcards, eles funcionam muito bem para esse segundo tipo de conteúdo, o conteúdo decoreba. Aquela informação que você precisa memorizar, que é difícil decorar mesmo. O flashcard funciona muito bem para isso. Essa parte do conteúdo, essa parte decoreba do conteúdo, é o mais importante de você estar revisando ao longo do ano, se você está prestando vestibular, por exemplo, tá? Então, se você está prestando vestibular e você teve uma matéria no começo do ano, por exemplo, é muito mais provável que você não lembre daquela matéria que você teve no começo do ano, é a parte decorável. Por quê? Porque a parte entendível, a parte do conteúdo que a gente tem que simplesmente entender, que faz sentido na nossa cabeça, ela é muito mais fácil de ser memorizável, porque ela não exige que a gente tenha que, como eu posso dizer isso? Ela não exige que a gente tenha que memorizar uma carga de conteúdo que não faz sentido, que a gente não consegue conectar com outras coisas na nossa cabeça. O melhor exemplo disso é o seguinte, eu sempre dou esse exemplo, mas é muito ilustrativo. Vamos pegar o exemplo das matérias de história, tá? Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, se você pegar e perguntar pra mim agora alguma coisa sobre a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, é muito mais provável que o que eu lembro disso, mesmo tendo estudado há 3, 4 anos atrás, é a parte conceitual, é a parte entendível dessa matéria, tá? Então eu vou lembrar que a Segunda Guerra Mundial foi causada por exemplo, pela crise de 29, que ela foi causada também pelo sentimento de revanchismo da Alemanha, pela ascensão do nazismo, do fascismo, enfim, tá? Eu lembro essas causas. E você percebe que isso não são coisas que você tem que decorar. Você percebe que isso é uma coisa que é um conceito que faz sentido na minha cabeça, porque eu sei que a crise de 29 levou a isso, a Primeira Guerra Mundial levou aquilo, que provocou aquilo. Então, as coisas vão fazendo sentido na minha cabeça e eu consigo lembrar essas informações. Isso aqui é muito difícil de eu esquecer, tá? Agora, o que eu esqueço, se eu pegar uma prova de vestibular agora, é muito provável que eu não passe, porque a informação decorável, aquelas informações que você tem que estar sempre consultando ali para memorizar, ou seja, o nome das batalhas, alguma fórmula específica de vestibular, se a gente está falando em exatas, aquelas famílias de química, aquelas regras específicas. Então, essas coisas que não são coisas que fazem sentido, mas que você tem que decorar mesmo, essas coisas são muito mais prováveis que você esqueça se você não tiver contato de novo. Então, é esse tipo de informação e é isso que eu quero que você tenha muito claro na sua cabeça. Quando você estiver construindo seus flashcards, o que você vai priorizar de colocar neles é esse tipo de informação. O que você vai colocar vão ser informações decoráveis, coisas decorebas. Vamos pegar, por exemplo, várias informações, tá? Mas, por exemplo, a gente tem aqui em mecanismo de ação, que vários dos fatores de coagulação proteicos precisam da vitamina K como um fator para sua síntese pelo fígado. E aí ele coloca entre parênteses os fatores 2, 7, 9 e 10. Então aqui, se você perceber, tem as duas partes do conteúdo que eu falei. Tem a parte entendível, que é o seguinte: alguns dos fatores da coagulação precisam de uma vitamina, que é a vitamina K, para funcionar. Isso é uma coisa que dá para entender, você não precisa memorizar, não é uma coisa decorável isso. Qual que é a coisa decorável aqui? Que os fatores que precisam da vitamina K para serem produzidos pelo fígado são os fatores 2, 7, 9 e 10. Então isso aqui é uma coisa que, se eu não decorar, eu não vou lembrar daqui a 2, 3 anos. É isso que eu vou construir um flashcard. Como que eu faço? Eu dou um Ctrl, copiar aqui, aí eu volto pro Enki, teste YouTube. Então, você percebe que tá em branco ainda, eu vou criar um novo flashcard aqui. E aí aqui tem, na frente, tem a parte da frente, tem a parte de trás. Agora eu vou criar uma pergunta para essa resposta. Então, quais fatores dependem da vitamina K para a síntese no fígado? Salvar. Pronto, tá criado. Então, isso aqui me demorou, 15 segundos para fazer, foi super rápido. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou lendo esse capítulo e todas as informações decoráveis que eu tenho que decorar, que tem aqui, eu vou transformando em flashcard. E aí, com isso, eu construo todos os flashcards daquela matéria, daquele capítulo que eu tô estudando agora. E bom, pessoal, beleza. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: como eu falei para vocês, eu vou construir os flashcards de todo o capítulo desse livro, da matéria que eu tô estudando agora. E beleza, eu vou ter
vários flashcards de informações decoráveis, aquelas informações decorebas que eu construí nesse capítulo do livro. Então, o que eu faço agora com isso? Eles vão estar lá salvos. Como que eu vou fazer para revisar esses flashcards? Porque uma vez eles estão construídos, agora fica muito fácil mesmo de você revisar esse conteúdo. Porque o próprio aplicativo, ele facilita isso muito e ele deixa meio que parecido com um jogo mesmo. Então, por exemplo, vamos abrir aqui cardio, tá? Vamos supor que eu quero revisar doenças coronarianas agora. Então, vou abrir aqui. Você percebe que ele já me dá pergunta aqui, que é uma pergunta que eu construí quando eu estava estudando esse conteúdo. Vamos supor que eu esteja revisando isso aqui agora. O aplicativo me deu uma pergunta e eu vou tentar responder mentalmente. Aí eu vejo, opa, irriga a parede lateral do ventrículo esquerdo. E aí aqui embaixo, se você parar para perceber, o aplicativo ele me dá 3 opções. Ele me dá a opção para eu responder de novo em 15 minutos. Se eu fui bem, ele vai me mandar de novo esse flashcard em 15 dias. E se eu achei fácil, ele vai me mandar em 2 meses. Então, a grande sacada desses flashcards, desses aplicativos, é que eles mandam os flashcards que você tem mais dificuldade, eles mandam eles com uma maior frequência para vocês, justamente para resolver aquele problema da curva de esquecimento. Então, os flashcards que você tem mais dificuldade, que você erra mais, você vai acabar tendo mais contato, porque você vai marcar que você errou e o aplicativo vai mandar mais vezes para você. Só desse algoritmo aqui já facilita muito para você, já deixa muito automático, você não tem que ter o trabalho de ficar classificando e buscando as respostas, entendeu? Já fica muito automático para você, você tem o trabalho simplesmente de abrir o aplicativo, começar a responder e alimentar o algoritmo, porque o algoritmo mesmo ele já vai se planejando para fazer isso. Ângelo, o aplicativo ele faz isso de uma maneira automática? Ele faz, mas tem que ter uma configuração específica para ele casar melhor com aquela curva de esquecimento, tá? Depois eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês podem configurar esse aplicativo para ele ficar perfeito nessa questão da curva de esquecimento. Eu quero que vocês peguem a ideia de como funciona bem isso. E muita gente deve perguntar o seguinte, beleza, Ângelo, eu entendi como é que você cria os flashcards, eu entendi como que é o processo de estudar eles, mas beleza, você tem mais de 1000 flashcards aí. Como que você vai fazer? Você vai responder esses 1000 flashcards hoje? Porque vira um negócio cumulativo, né? Então, como é que eu vou fazer para responder esses flashcards, sendo que cada vez eu vou ter mais, e aí se eu responder tudo, eu não vou ter tempo de estudar as coisas novas? A sacada é a seguinte, como que eu organizo para eu estar estudando os flashcards? Eu coloco uma meta de 100 flashcards por dia. Nossa, Angelo, mas é muita coisa, vai me consumir muito tempo. Meu, eu garanto para você que é extremamente rápido você revisar 100 flashcards por dia. Então o aplicativo ele mostra aqui a média de tempo para você, olha, ele constrói vários gráficos e tal, mas eu demoro em média de 20 a 30 minutos para fazer a revisão de 100 flashcards. Porque, meu, é só você olhar a pergunta, responder mentalmente, ver se você acertou ou não. Não tem muito segredo ali, você não tem que fazer nada, entendeu? É só você olhando e tentando responder mesmo. É muito rápido de você fazer isso. Então, por exemplo, agora eu tô tendo obstetrícia na minha faculdade. O que eu tô fazendo eu vou revisar os flashcards de cardio que eu tive há um mês atrás. Então, eu tô estudando coisas novas agora, mas os flashcards que eu tô revisando são os flashcards que eu tive há 2 meses atrás. E são os flashcards que o próprio aplicativo me manda de cardio. Então, você percebe que aqui tem 2 números, o 188 e o 26. Esse 188 são o número total de flashcards dessa matéria, e o 26, os principais, são aqueles flashcards que eu mais errei. O que você vai fazer é o seguinte, o próprio aplicativo ele já vai te mandar primeiro os flashcards que você tem mais dificuldade. Você vai estar sempre entrando em contato com coisas que você teve no passado e de uma maneira otimizada ainda pelo próprio aplicativo, tá? Então, isso aqui tem mudado muito o jogo pra mim, porque eu tô conseguindo lembrar, reter muito mais informação. Por quê? Porque um conteúdo que eu tive um mês atrás, que eu começaria a esquecer agora, não, eu tô tendo contatos rápidos de poucos segundos, mas que me fazem reter muito mais e lembrar muito mais dessa informação a longo prazo. Tá funcionando demais, sem contar que tem uma função aqui que é sensacional, que é essa de buscar. Eu posso digitar qualquer termo aqui e ele vai buscar em todas as pastas o termo que eu procurei e ele vai me mostrar o flashcard. Então ele pode servir até para localizar uma informação rápida. Putz, se eu quero localizar aquela informação, tipo, o que é aquela doença mesmo? Qual que é a causa daquela doença mesmo? Digita o nome daquela doença aqui. Se tiver um flashcard daquilo, ele vai me mostrar e eu já consigo ver quais foram os flashcards que eu produzi com aquele termo. É incrível mesmo a maneira como funciona. Eu tô gostando demais de estudar com isso. E bom, para você que quer adaptar isso para a sua realidade de estudante de vestibular, a lógica é justamente a mesma, tá? Então você aplica os métodos de estudo para estudar a matéria inicial, que eu já mostrei em outros vídeos para vocês, tá? E que tem lá totalmente descrito nos segredos da aprovação, tá? O link tá na descrição, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nisso. Vocês estudam daquela maneira e aí, enquanto vocês estão estudando, vocês já vão pegando aquelas informações mais decorebas e vão transformando em flashcard. E aí vocês colocam, 100 flashcards às vezes não dá, coloca 50 flashcards por dia para você ter contato, para você revisando aquelas matérias que você teve nos meses anteriores. Isso funciona muito bem, você pode inclusive utilizar com aquela planilha de revisão, de organização de revisão que eu já mostrei
mostrei em outros vídeos pra você. Galera, é o seguinte, esse aplicativo, ele tem muitas funções, muitas possibilidades e muita coisa. Como eu falei, tem toda uma configuração que você pode estar fazendo pra otimizar ele. Lógico, se você não sabe essa configuração, você pode usar do mesmo jeito, ele vai funcionar bem, mas se você configurar, vai funcionar melhor. Pra mostrar tudo isso pra vocês, eu não consigo mostrar nesse vídeo de YouTube, tá? Porque o vídeo ficaria muito longo e o YouTube meio que ferra os vídeos muito longos aqui do YouTube, do canal. Então, o que eu vou estar fazendo é o seguinte, galera. Eu pensei numa oportunidade incrível pra vocês que querem se aprofundar mais nessa questão de flashcards, querem otimizar e utilizar os flashcards pro vestibular, querem utilizar isso de uma maneira um pouco mais organizada, que querem um método, um passo a passo. Eu vou estar deixando um link pra vocês. O primeiro link tá na descrição, tá? É uma oportunidade assim que é meio loucura o que eu tô fazendo, mas se você tem interesse em saber um pouco mais sobre como se aprofundar nos flashcards e como utilizar os flashcards para revisar para o vestibular, clica no primeiro link da descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do que eu preparei para você, certo? É isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Te vejo no próximo e falou!